Pode mandar o próximo. Olá, 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 seja bem-vindo aqui ao meu consultório. Eu sou a doutora Isabela, sou psicóloga e é um prazer ter você aqui comigo hoje, tá? Então, em que posso te ajudar? Sei. Sim, a gente faz sim a avaliação para ter TDAH, tá bom? É adultos, com certeza. Nós também trabalhamos com um psiquiatra que vai nos ajudar melhor assim no diagnóstico, tá bom? Sei. Então, deixa eu te fazer só umas perguntinhas primeiro, tá? Pra colocar você aqui já no nosso centro de dados de pacientes, tá bom? Tá bom? Bem, então vamos lá. Qual é o seu nome completo? Data de nascimento. Tá bom. Qual o seu endereço? Bairro. CEP. Ótimo. Qual o seu e-mail? O e-mail é importante porque a gente vai trazer assim um feedback para você via esse e-mail, tá? A gente manda para você uma senha para você entrar no nosso portal e assim você ter acesso às notas, tanto minhas quanto as do psiquiatra, tá bom? Ótimo. Você tem algum tipo de doença crônica na família? Sei. Alguém na sua família já foi diagnosticado com autismo, TDAH, hiperatividade ou qualquer outra coisa? Depressão, ansiedade, pânico. Tá bom. Sei. Alguém na sua família já foi diagnosticado com problemas psiquiátricos ou neurológicos? Sei. Você gostaria de deixar o nome de alguém para ser contato em caso de emergência? Ótimo, assim pode ser amigos também, tá? Então qual é o nome da pessoa? Telefone? E-mail? Qual o vínculo que você tem com essa pessoa? Ótimo. Então, deixa eu fazer só umas perguntinhas preliminares. O que trouxe você aqui? Você disse no seu telefone, né? Conosco, você disse que você acha que tem TDAH. Sei. Então, por que você acha isso? O que te levou a pensar nisso? Sei. Bem, o TDAH ele é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá? E ele se caracteriza por desatenção, impulsividade, inquietação. Cerca de 5% das crianças são diagnosticadas com esse transtorno, tá? E vários adultos também, mais tarde na sua vida, são diagnosticados. Por exemplo, eu fui diagnosticada com ele, tá? Então é algo bem comum, digamos assim, na nossa sociedade em adultos que não foram diagnosticados enquanto crianças, tá bom? Então, o TDAH tem como causas problemas
biológicos, ambientais, sociais e genéticos, tá? E é importante a gente diagnosticar de uma forma bem própria e bem detalhada esse transtorno, porque vai te ajudar bastante na sua produtividade, no seu dia a dia. É como antigamente, sabe, lá na Grécia Antiga, os grandes filósofos diziam: conheça a si mesmo. E isso é muito importante, o autoconhecimento. Não é colocar um label, um rótulo nas pessoas. Dizer que tal pessoa tem isso, então isso define aquela pessoa. Não, é você entender que você tem ou não tem certo transtorno, problema, mas também aprender ferramentas, técnicas de superar suas dificuldades, tá bom? A gente vive numa sociedade que ela foi desenhada para acomodar as pessoas que são normais, digamos assim, né? Então, as pessoas que são neurodivergentes têm certa dificuldade em navegar a sociedade. E quando a gente sabe direitinho o porquê, a gente entende que não é porque nós somos menos que alguém, não é porque a gente não é tão inteligente, não é por causa disso, porque o nosso cérebrozinho, ele se comporta de uma forma diferente da normalidade, tá? E todo mundo tem desafios, tá bom? Todo mundo. Não importa o seu diagnóstico, tá bom? Então eu queria deixar isso bem claro e lembrar que um diagnóstico desse não é um rótulo, é apenas mais uma folha no livro do autoconhecimento, tá bom? Então existem 3 tipos de TDAH, tá bom? Existe o TDAH hiperativo e impulsivo. Essas pessoas, elas têm necessidade constante de se movimentar, elas costumam ser inquietas, elas têm dificuldade de permanecer sentadas. Nas interações com as outras pessoas, às vezes elas não têm paciência, elas completam a frase do outro, elas não têm paciência para estabelecer um diálogo mais pontual, tá bom? O TDAH do tipo desatento são pessoas que têm a memoriazinha mais fraca, elas cometem bastante erros por descuido, elas têm dificuldade em manter a atenção, elas se distraem facilmente, têm probleminhas ou dificuldades em seguir instruções detalhadas, tá bom? E existe o TDAH misto ou combinado, que é uma mistura um pouquinho do hiperativo, impulsivo com o desatento, tá bom? Então a gente tem aqui uma ferramenta que hoje, na nossa conversa inicial, eu vou te fazer algumas perguntas que vêm dessa ferramenta chamada Adult Self-Report Scale, ou ASRS 18, tá bom? Então, esse aqui é uma ferramenta pra gente se autoavaliar, tá bom? É baseada na sua autoavaliação, como você se vê. E você tem que responder pra mim hoje, tá? De uma forma bem aberta, sem julgamentos, tá bom? Então, antes de começar, vamos respirar fundo, respira fundo. E relaxa, 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 respira fundo e relaxa. Entenda que eu não estou aqui para te julgar, a gente está aqui para se autoconhecer, tá bom? Então eu quero que você responda, tem a parte A e a parte B, e são algumas perguntinhas, no total de 18 perguntas, tá? E você vai pensar comigo aqui e vai responder de acordo com o que você percebe. A sua resposta se encaixa vendo os últimos 6 meses, tá bom? Ótimo. Então, vamos começar? Você tem alguma pergunta para mim? Sei. Então, hoje eu não vou te dar o diagnóstico se você tem ou não.
é um processo. Então hoje a gente se conheceu agora, a gente vai fazer essa escala juntinhos e depois eu vou compartilhar as suas respostas com o nosso psiquiatra e eu vou marcar outra consultinha, tá bom? Tá, ótimo. Mas lembre de ser extremamente sincero e honesto. A primeira pergunta: com que frequência você comete erros por falta de atenção quando tem de trabalhar num projeto chato ou difícil? Então a sua resposta pode ser 0, nunca, 1, raramente, 2, algumas vezes, 3, frequentemente e 4, muito frequentemente. Ok, vou marcar aqui. Próxima pergunta: com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? Nunca, 0, raramente 1, algumas vezes 2, frequentemente 3, muito frequentemente 4. Sim. Próxima pergunta: com que frequência você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você? 0, 1, 2, 3 ou 4? Nos últimos 6 meses, sim. Ok. Número 4. Com que frequência você deixa um projeto pela metade depois de já ter feito as partes mais difíceis? Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou muito frequentemente. Ok. Número 7. Com que frequência você coloca as coisas fora do lugar ou tem dificuldade de encontrar as coisas em casa ou no trabalho? 0, 1, 2, 3 ou 4? 0 é nunca, 1 é raramente, 2 é algumas vezes, 3 frequentemente e 4 muito frequentemente. Ok. Número 8. Com que frequência você se distrai com atividades ou barulho à sua volta? Nos últimos 6 meses, sim. Ok. Número 9, a última pergunta dessa parte A, tá? Com que frequência você tem dificuldades para lembrar de compromissos ou obrigações? Nunca, 1, 2, 3 ou 4? Bem, pode ser também, por exemplo, você disse que não sai muito, né? Pode ser uma obrigação, por exemplo, de ligar para alguém. Você tem que ligar para fazer uma revisão no carro, por exemplo. Ou você tem que ligar para marcar uma consulta ou pagar uma conta, entendeu? Então, com que frequência você tem dificuldade para lembrar compromissos ou obrigações? Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou muito frequentemente. Sei, tá bom, tá aqui. Você espera só um minutinho pra terminar aqui e a gente vai pra parte B, tá? Ótimo, vamos para a parte B, tá bom?
são 9 perguntinhas também. Com que frequência você fica se mexendo na cadeira ou balançando as mãos ou os pés quando precisa ficar sentado por muito tempo? Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou muito frequentemente. Sim, por exemplo, ficar fazendo assim com o dedinho, ficar batendo na canetinha, ficar mexendo a perninha assim, up and down, up and down, up and down. Na escola, no trabalho, no ônibus, no restaurante, quando um garçom demora. Pois é, nunca é 0, raramente é 1, algumas vezes é 2, frequentemente é 3 e muito frequentemente é 4. Sei. Número 2. Com que frequência você se levanta da cadeira em reuniões ou em outras situações onde deveria ficar sentado? Por exemplo, no trabalho, na escola, na igreja. Sabe, eu acho interessante que às vezes as pessoas dizem: por que você não fica sentado? Eu tinha esse probleminha, sabe? Quando eu era jovem, mais jovem, a gente sentava bem na frente, assim, na igreja, que eu fazia parte de um grupo de jovens. E o pastor sempre reclamava comigo, porque eu tinha que sair num culto, eu saía 2 vezes. Pra fazer nada, só pra andar uma volta na igreja e voltar. Entendeu? As pessoas não entendem às vezes. Na escola do mesmo jeito. Até que uma vez na universidade eu tinha uma professora de neurofisiologia. E ela entendeu finalmente, então ela deixava eu sair. Ela viu que quando eu saía, andava um pouquinho e voltava, o meu cérebro funcionava melhor. Tá vendo? De novo, não são rótulos. São apenas ferramentas de autoconhecimento, tá bom? Então, deixa eu fazer a pergunta de novo, porque eu acabei te atrapalhando. Com que frequência você se levanta da cadeira em reuniões ou em outras situações onde deveria ficar sentado? 0, 1, 2, 3 ou 4. Ok. Próxima pergunta. Com que frequência você se sente inquieto ou agitado? Com que frequência você se sente inquieto ou agitado? Nunca, raramente, às vezes, algumas vezes, frequentemente ou muito frequentemente. 0, 1, 2, 3 ou 4. Ok. Pergunta número 4. Com que frequência você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre para você? Sim, quando você tem um tempo livre, você vai, desliga tudo, tá bom? Ficar sossegado e relaxado. Você não vai estar no computador, você não vai estar jogando videogame, você tá apenas em off. Tudo desligadinho. Você tá apenas relaxando numa rede, numa praia, sei lá, num parque. Então, com que frequência você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre para você? 0, 1, 2, 3 ou 4. Número 5. Com que frequência você se sente ativo demais e necessitando fazer as coisas, como se tivesse com um motor ligado dentro de você? Por exemplo, acordou e você tem que continuar fazendo. Uma coisa fora do normal.
Com que frequência você percebe isso? Raramente, quer dizer, nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou muito frequentemente. Número 6. Com que frequência você se pega falando demais em situações sociais? 0, 1, 2, 3 ou 4. Sim, qualquer situação social. Você fala, e às vezes nem percebe que tá tomando espaço demais, as outras pessoas não estão conseguindo nem dialogar. Eu faço isso demais, sabia? Número 7. Quando você está conversando, com que frequência você se pega terminando as frases das pessoas antes delas? 0, 1, 2, 3 ou 4. Sei. Mas nas interações que você teve nos últimos 6 meses, pode ser no trabalho também, pode ser em casa com a sua família, com seus amigos, pode ser até assistindo filme. Você assiste um filme que você já viu, por exemplo, e você acaba não esperando que o personagem fale a coisa, você fica falando pelo personagem. Ok. Número 8. Com que frequência você tem dificuldade para esperar nas situações onde cada um tem sua vez? No banco, no supermercado, esperar a fila para entrar no ônibus, para sair do ônibus, no trânsito. Sei. Entendo. Número 9. Com que frequência você interrompe os outros quando eles estão ocupados? 0, 1, 2, 3 ou 4. Pode ser também mandando mensagem para alguém que você sabe que está ocupado, ou ligando, mandando meme na internet. Então deixa eu fazer aqui que eu vou ligar. Então, assim, baseado nessas perguntinhas que eu fiz pra você hoje, você lembra, assim, na sua primeira infância, ali antes dos 12 anos de idade, você lembra que em algum desses momentos, quando você era criança, você passou por alguma situação parecida? Quando você estava na escola, era difícil pra você ficar sentadinho na cadeira? Quando você estava crescendo, criancinha, era difícil para você se concentrar, existia uma distração? Assim, qualquer uma das perguntas, tanto da parte A quanto da parte B. Entendo. Sei. Tá, quando você pensa, por exemplo, em uma pergunta com que frequência você se sente inquieto ou agitado, ou com que frequência você esquece as coisas, ou você deixa um trabalho pela metade, qualquer uma dessas perguntas, você percebe que isso acontece
em mais de um ambiente. Por exemplo, acontece no seu ambiente de trabalho e também acontece no seu ambiente social, acontece no seu ambiente de educação, mas também acontece no seu ambiente familiar. Uhum. Sei. Uhum. Uhum. Então, baseado nessas perguntas que eu fiz para você, tá bom? Nessas questões de esquecimento, agitação, irritabilidade, falta de concentração, você percebe, nesse momento que a gente está se autoavaliando, você percebe que esses pontos prejudicam de alguma forma. Você enxerga que quando você respondeu para mim, número 4, muito frequentemente, você percebeu que nesses momentos, quando essas situações ocorrem, prejudicam a sua qualidade de vida, causam problemas, tanto no seu ambiente de trabalho quanto no ambiente social, familiar, em geral. Entendo, então foi justamente por essas questões causarem alguns probleminhas, não é? Que você viu até aqui. Sei. Muito obrigada por me dizer que é importante, tá? Alguma pessoa na sua convivência já apontou algum dessas características e disse que isso é uma coisa negativa, alguma coisa? Sei. Então tem algumas perguntinhas para terminar essa nossa fase, tá? São perguntas mais abertas, mais gerais. Então, você já foi diagnosticado com algum transtorno, como de pânico, ansiedade, depressão, deficiência mental, psicose? Você tomou algum remédio? Quando foi isso? Ok. Você está tendo algum tipo de problema para dormir, por exemplo? Seu nível de ansiedade, se você fosse se autoavaliar de 0, sendo não tem ansiedade nenhuma, 10, sendo a minha ansiedade prejudica a minha qualidade de vida e me mantém refém, eu não consigo fazer as coisas do dia a dia, entre 0 a 10, qual seria o seu nível de ansiedade? Entendo. Pois é, né? Com essa questão dos últimos 2 anos, a ansiedade realmente é uma coisa muito prevalente e várias pessoas precisam sim buscar, não é, um atendimento médico a respeito disso, não é? Várias pessoas ignoram a ansiedade até chegarem no limite. Pois é, mas a gente não pode fazer isso, né? Bem, então, doeu? Não, né? Então, assim, espero que você tenha gostado desse momento, dessa consulta inicial. Respira fundo. Muito bem, relaxe. Muito bem, respira. E relaxa. Excelente. Se você tiver ainda com alguns probleminhas para dormir, eu te indico um canal lá no YouTube, tá? De ASMR. É o canal da Amandinha Freitas. Então, se você quiser, assim, vídeos relaxantes, você pode ir no canal dela e se inscrever, tá bom? É maravilhoso. Deixar o seu like, ativar o sininho e tudo mais, tá bom? Entendo. Então, olha, foi um prazer enorme. Em breve eu mando
as minhas notinhas para você, tá? E o resultado parcial dessa autoavaliação, e também o nosso psiquiatra vai marcar consulta com você, tá bom? Ótimo, então muito obrigada, espero que você tenha um dia e uma noite maravilhosa. Tchau.